Pessoal, sejam bem-vindos aqui. Quem está chegando pela primeira vez ao ênfase, eu sou o professor Rogério Vidal Cunha, sou pai do Joãozinho, esposo da Ana Paula, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Paraná e professor aqui no ênfase em Direito Tributário. Pessoal, vamos falar então sobre o imposto seletivo, uma das grandes novidades que nós tivemos no âmbito da reforma tributária brasileira, né, e que vem sendo aí chamado por muita gente do tal do imposto sobre pecado, né, sin tax, mas não é de fato a denominação que melhor reflete a realidade do sistema tributário nacional. Isso porque a expressão pecado tem conotação de ilícito. Ao passo que no direito tributário, o direito tributário somente tributa atividades lícitas. Está dentro do princípio do pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro. O direito tributário só se preocupa com atividades lícitas. O que ele não se preocupa é com a sua origem remota. A expressão não reflete a natureza efetiva do tributo. Já que sequer essa função que se pretende atribuir, que se atribuiu a esse tributo, é inédita no ordenamento jurídico brasileiro, porque IPI e ICMS cumpriam, de certa forma, essa natureza por meio da seletividade. Então, essa ideia de que a atividade econômica pode gerar danos ao cidadão e ao meio ambiente já era conhecida antes da reforma, tá? Antes da introdução do imposto seletivo. O que o imposto seletivo visa é utilizar a tributação de forma regulatória, focando que bens e serviços prejudiciais à saúde. Por isso ele vai ser, nós vamos falar já sobre isso, uma sobretaxa. E o objetivo dele aqui é sobretaxar. Então, esse produto, esse serviço, ele já vai ser onerado por outros tributos, pela sua natureza arrecadatória, mas eu terei a incidência de um novo tributo, agora com uma natureza proibitiva. Eu prefiro chamar o imposto seletivo, todo mundo chama, de imposto proibitivo. Por que isso? Porque seletividade é sempre ligado com a essencialidade do produto, de modo que o produto mais essencial seja tributado de forma mais branda e o produto supérfluo seja tributado de forma mais severa. Perfeito. Nós vemos isso muito claro, esse problema de tratar como seletivo, porque nós poderemos ter produtos estritamente essenciais, mas que são altamente nocivos para o meio ambiente. Pega, por exemplo, os defensivos agrícolas. Muitos deles são altamente nocivos ao meio ambiente e muito nocivos à saúde. Ainda assim, são essenciais à produção agrícola. Combustíveis são essenciais, tanto que o artigo 18A diz que eles são produtos essenciais para fins de alíquotas do ICMS hoje. Mas não se pode negar que são lesivos ao meio ambiente. Então aqui eu não estou utilizando a técnica da seletividade nesse sentido. Eu estou utilizando a técnica da seletividade como desestímulo. Então por isso eu tenho tributo proibitivo, diferente de tributo confiscatório. O tributo confiscatório quer destruir a base econômica do contribuinte, que é punir. Aqui não, aqui eu quero proibir, eu quero desincentivar, desestimular determinada conduta. É o que nós já temos hoje, por exemplo, lá com o IPI sobre cigarro. A alíquota do IPI é 300%. Sobre o preço bruto? Não, 300% sobre 15% do preço de venda, o que dá uma alíquota efetiva de 45%. Mas se considerar que nós temos ali alíquotas de produtos como bombom de chocolate, que é 5%, tu pega ali a alíquota do tabaco, é 9 vezes maior do que a alíquota do chocolate, por exemplo. Então, eu já tenho essa experiência no sistema tributário brasileiro. A principal pergunta é a seguinte: de onde vai surgir esse imposto seletivo? Primeiro, tomem cuidado com uma coisa. O imposto seletivo, ele substituirá a arrecadação do IPI. Então, não é que o IPI virou o imposto seletivo. A arrecadação que hoje a União tem com o IPI vai ser substituída, em certo ponto, pela arrecadação do imposto seletivo. Mas
O IPI não está sendo extinto na reforma tributária. Anota isso comigo. Em momento algum, a emenda constitucional 132 revoga o inciso 4 do artigo 153. Ela somente acrescenta o inciso 8. O que eu tenho é a redução da alíquota do IPI para zero a partir de 2027. O que eu quero dizer isso? Olha só. Qual vai ser a função do IPI? Olha só, vai lá para o artigo 126 do ADCT reformado, modificado pela reforma tributária. Serão cobrados, a partir de 2027, serão cobrados a contribuição prevista no artigo 195.5, que é a CBS, e o imposto do artigo 153.8. E aí, serão extintas as contribuições para o COFINS, que é o Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social, e do PIS e PASEP, que a gente chama de PIS-COFINS, que são gêmeas. Desde que instituída a CBS, claro. Se até lá não for aprovada a contribuição de bens e serviços pelo Congresso, nós vamos continuar pagando PIS-COFINS. Olha só, o imposto previsto no artigo 153.4, que é o IPI que a gente está falando agora, terá suas alíquotas reduzidas a zero. Então ele não deixou de existir, ele zerou. Reduziu para zero. Tanto que vai poder manter, inclusive, obrigações acessórias, que existem independente da existência efetiva do tributo. Exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar, e não incidirá de forma cumulativa com o imposto seletivo. Então, olha só. O IPI, ele não foi extinto. O IPI, ele, digamos assim, para usar uma expressão não tão técnica, mas compreensível. O IPI, a partir de 2027, ele sai do radar de arrecadação da União. A União não vai mais arrecadar dinheiro com ele. Nenhum. Não vai arrecadar. Por quê? O grande incentivo fiscal que a Zona Franca de Manaus tem é a isenção de IPI. É o grande incentivo, o grande diferencial concorrencial. Como o IPI vai ter sua alíquota reduzida a zero e o IBS passará a incidir no destino e não mais na origem, a Zona Franca de Manaus perderia a sua razão de ser. E eu tenho ali, realmente, o país tem de se preocupar depois de fazer as coisas com os resultados práticos disso. Eu tenho uma população inteira que obteve um certo nível de desenvolvimento econômico e social por conta da Zona Franca de Manaus ali, naquela região. Então, a Zona Franca cumpre uma função relevante. E aí? Acaba o IPI, por que uma empresa vai querer montar uma moto lá em Manaus para vender aqui no Paraná, se ela pode abrir uma planta em São Paulo? Vai perder o dinheiro que ela investiu lá, mas ela vai ganhar mais dinheiro vendendo aqui, porque a logística é mais fácil. Então a Zona Franca perderia sua função. Para evitar isso, a Constituição, lá no 126, inciso 3A do ADCT, diz o seguinte: na forma de lei complementar. Então vai ter que vir uma lei regulamentando. Vai permanecer o IPI, então toda a estrutura de fiscalização, toda a estrutura de legislação, tu vai ter que continuar estudando IPI para concurso público, principalmente concurso de carreira fiscal federal e concurso de magistratura federal. Vai ter que continuar estudando IPI, que ele não morreu, está existindo. Vai vir essa lei complementar e vai dizer em que casos quem quiser produzir fora da Zona Franca de Manaus vai ter de pagar o IPI. Você vai ter que definir, nem tudo se produz na Zona Franca. A lei vai ter que dizer, olha, as empresas que hoje estão estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que quiserem sair de lá, vão ter que continuar pagando IPI. Tudo bem. Agora, a lei não pode vir dizer, olha, eu vou abrir uma nova empresa aqui no Paraná que produz algo que é produzido na Zona Franca de Manaus e, portanto, eu vou ter que pagar IPI. Mas a gente não sabe o que o que vai sair da cabecinha maravilhosa dos nossos legisladores, né? Nós nunca sabemos. Então, isso é uma coisa essencial para te anotar. O IPI, ele não foi extinto. O IPI
única e exclusivamente foi zerada a alíquota. E mesmo assim, ele continua sendo um instrumento relevante de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, tá? Porque ele vai continuar. Então vamos lá. A ideia do imposto seletivo é ser de fato um tributo proibitivo. Tributar ou sobretaxar, que nós já vamos ver, ele pode ter a mesma base de cálculo e fato gerador de outros impostos já previstos na Constituição, bens ou serviços que sejam nocivos, prejudiciais à saúde. Então, o objetivo do imposto é tributar a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Então, veja, eu tenho aqui produção, quer dizer, bens que são produzidos, que eram sujeitos ao IPI, extração, que envolve mineração, perfuração de petróleo, a comercialização, a importação. Então, olha só, eu tenho todas as etapas da cadeia econômica. Eu tenho todas as etapas da cadeia econômica aqui. Então, se eu tenho um produto que foi extraído, a extração por si já vai ser o fatiador do tributo. Se além de extraído, esse tributo foi transformado a sua natureza, ou seja, produção, eu vou ter de novo a incidência do imposto seletivo. Se esse bem, além de extraído, produzido, foi comercializado, eu vou ter de novo a incidência do imposto seletivo. Então, aqui o objetivo é efetivamente sobretaxar, é tornar aquele produto ou serviço prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente muito mais caros e, portanto, ser um fator de desestímulo. Em tese, é muito bom, só que o que nós observamos na prática, com o IPI fazendo isso com o cigarro, foi o fato de que nós tivemos um aumento exponencial no contrabando de cigarro. Então, eu não tenho os dados precisos, também não gosto de estar quando eu não tenho, mas ao que eu me lembro, a vez que eu olhei os dados, o Paraguai produzia cigarro capaz, se toda a população do Paraguai fumasse 10 maços de cigarro por dia, ainda daria para fumar, para 3 vezes a população do Paraguai fumar a quantidade de cigarro que eles produzem. Como eu conheço os paraguaios, não os tenho como fumantes habituais, não é um povo que eu vejo fumando muito, são nossos vizinhos aqui, esse cigarro tem que ir para algum lugar. Então, tem que tomar muito cuidado também, que às vezes eu acabo desestimulando um produto lícito, mas prejudicial, e acabo incentivando um aumento da criminalidade com um produto que é ilícito, porque é objeto de introdução irregular no Brasil, e continua prejudicial. Então, acaba aumentando até mesmo a oferta, porque esse produto fica muito mais barato. Mas vamos lá. Aí, e sem contar o seguinte, aqui eu estou diante de bens e serviços. Não é só bens e serviços, inclusive as importações. Agora, uma coisa interessante, nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco, não abrange as exportações. Então, o Brasil ele sobretaxa produtos nocivos que ele importe, que ele produza, que ele extraia e que ele comercialize em território nacional. Se for para vender para o estrangeiro, não tem problema, pode passar o cigarro sem exportar imposto nenhum, pode botar bebida alcoólica, o que quer que seja. E aí, o que pode ser tributado nisso? Não sabemos. O que se pode exigir, o que se espera, né, já se tem uma certa previsibilidade, é de alguns possíveis objetos da tributação, que já são tributados de forma mais severa por conta do IPI que nós já temos hoje. E tem alguns que nós podemos imaginar. Então, o que eu posso imaginar e esperar de produtos tributados a título de imposto seletivo? Bebidas alcoólicas, produtos de tabaco, agrotóxicos, alimentos ultraprocessados, os açucarados e veículos com maior aptidão de poluição. Então, todos esses aqui se espera que sejam objeto da tributação mais elevada por conta do imposto seletivo. Fecho aqui esse bloco para não ficar muito longo e a gente já volta.